Vamos agora, nesta segunda aula, envolvendo a lei de Coulomb, né? Essa aqui é a aula 2, nós vamos agora enunciar a lei de Coulomb, mas utilizando vetores, grandezas vetoriais. Então, esse é o tema 4, que é lei de Coulomb. Já apresentamos uma aula sobre uma formulação da lei de Coulomb, né, onde a gente estipula as forças de atração ou repulsão de natureza elétrica, né, utilizando a representação geométrica de vetores, né. Agora nós vamos escrever a lei de Coulomb utilizando, então, grandezas vetoriais. Qual é o objetivo, em última análise, da lei de Coulomb, né? Ora, o objetivo da lei de Coulomb, né, é, na realidade, escrever uma expressão, o que fizemos na última aula, em termos do módulo direção e sentido. Quando nós temos aqui na realidade, nós procuramos simplificar bastante, né? Quando temos aqui uma carga Q1, né? E aqui uma carga Q2, né? Esse é o nosso problema, né? Agora nós vamos fazer um pouco diferente, usando vetores, tal qual eu tenho aqui, nesta figura. Mas eu prefiro fazer isto com um pouco de cuidado. Então, vamos, na verdade, desenhar, né, o que nós temos, né? Qual é a ideia, então, em primeiro lugar? A ideia é a seguinte. Aqui eu tenho uma carga Q1. Aqui eu tenho uma segunda carga que eu estou chamando de Q2. Muito bem. Agora importa onde está esta carga Q1. Para isso, nós vamos, lembrando aquela figura anterior, né, vamos representar, né, o vetor posição vamos representar o vetor posição desta carga Q1 aqui. Este vetor posição nós vamos chamar de R1. E o outro vetor posição, esse aqui, o Mar deu errado aqui. Mário? Ok. Este vetor posição, vamos representar este aqui como sendo o vetor posição R1. É o vetor posição associado à carga Q1. Esse outro vetor aqui é o vetor posição associado à carga Q2. Agora, vamos introduzir um vetor que vai ser muito útil daqui a pouco, que é este vetor ligando a carga Q1 até a carga Q2. Vamos apagar aqui, vamos construir este vetor de uma forma um pouco melhor. Muito bem. Então, este vetor, vamos ressaltar a relevância deste vetor aqui, né? Veja, este vetor é um vetor tal que quando eu somo com R2, ele vai me dar o vetor R1. Portanto, este vetor aqui é o vetor R1
menos R2. Veja, se eu somar este vetor com o vetor R2, eu obtenho o vetor R1. Portanto, esse vetor aqui é, de fato, o vetor R1 menos R2. Né? Muito bem. Então, agora, nós vamos, em seguida, definir outro vetor. Este outro vetor será designado por R1 menos R2, R1 menos R2, dividido por módulo de R1 menos R2. E agora, este vetor aqui é o cubo. É um novo vetor, né? cujo módulo é igual, o módulo desse vetor é igual à distância entre as duas cargas elétricas, né? Que é igual a D. Né? Portanto, o módulo desse vetor, vamos chamar esse vetor aqui de V, né? O módulo desse vetor, o módulo de V, nada mais é do que igual a 1 sobre D ao quadrado. D é essa distância, porque ele é igual a 1 sobre módulo de R1 menos R2. Então, esse vetor aqui, ele é essencial. Né? Então, agora, nós vamos escrever uma expressão, lembrando de novo, né, como a gente já havia feito antes, né, que aqui eu tenho o R1, este aqui eu tenho o R2, né, e que este vetor aqui, ele é igual a R1 menos R2. Explicamos isso no slide anterior a este aqui. Né? Então, esse aqui é o R1, esse aqui é o R2, né? R1, 2, R1. Né? A carga Q1 está aqui, Q1, Q2. Né? Agora, então, vamos escrever uma expressão para força. Né? A força elétrica, ela será escrita assim. É claro que eu sempre posso considerar, né, a força sobre a carga Q2 devido à carga Q1, e eu vou apenas procurar aqui ver a consistência disso. Essa força estamos chamando de F12. F12, né? Então, essa força aqui é a força F12. Então, essa é a força F12 e essa força aqui é a força F21. Na verdade, não está muito bem desenhado, né? Eu vou procurar desenhar de novo, na verdade. Então, fazer maior, eu acho que vai ficar melhor, né? Aqui está. Esse desenho é bem mais preciso, né, do que o anterior, né? Então, essa força aqui é a força F12. Esta aqui é a força exercida pela carga Q1 sobre a carga Q2. Então, essa força F12, a gente escreve assim, F12, né? E veja bem, se as cargas tiverem sinais iguais, essa força há de ser uma força repulsiva. Portanto, neste caso, eu vou escrever como sendo menos 1 sobre 4π epsilon 0 vezes Q1 vezes Q2. Veja que se as cargas tiverem o mesmo sinal, né, essa força seria
uma força, portanto, repulsiva, vezes R1 menos R2, dividido por módulo de R1 menos R2 ao cubo. Portanto, F21, que é esta outra força aqui, F21, né? F21 é igual a menos F21, é igual a menos F12, menos F12, princípio da ação e da reação, né? Então, veja-se que se as cargas tiverem sinal oposto, essa força é repulsiva. Se tiverem o mesmo sinal, essa força vai ser atrativa, né? Esta força, estou olhando sempre para essa força. Portanto, temos aqui, é claro, uma forma, né, da gente escrever uma expressão em termos de vetores para esta força. Aqui está, né, aqui eu escrevi, na realidade, F21, que é igual a menos F12, repito isso aqui, e agora aqui eu tenho uma figura que resume a lei de Coulomb, né, quando eu estou utilizando a linguagem vetorial. E é claro que se eu tiver N cargas elétricas, o que eu devo fazer é, se eu quiser calcular a força devida a N cargas elétricas sobre esta aqui, que está num ponto cujo vetor posição é R, então a força que age sobre esta, a força sobre esta, devido à existência das demais, é uma soma das forças, 2 a 2, da carga Q1 e da carga Q, da carga Q2 e a carga Q3 e a carga Q, e assim por diante. Sendo que Q1 está numa posição dada pelo vetor posição R1, Q2 está numa posição dada pelo vetor R2, Q3 e assim por diante. Então, essa fórmula muitas vezes pode ser bastante útil em exercícios.